Fala, Renato Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre a seleção que tem a torcida mais quente da Copa do Mundo, Murilo. Apesar de ser um país gelado, talvez a torcida mais quente. A gente também pode dizer que é uma seleção talvez mais simpática, junto com a do Panamá, talvez. A Islândia fez bonito na Eurocopa, fez bonito nas eliminatórias e chega despertando curiosidade e muito torcedor de futebol, muito apaixonado por futebol. Vamos falar da seleção islandesa. A seleção islandesa de futebol tem pouca tradição no futebol mundial e não conquistou nenhum título. Mesmo assim, consegue ser uma das maiores expectativas dentro dessa Copa do Mundo na Rússia. Porém, um dos fatores que atrapalham e muito a seleção de futebol, como também os outros esportes no país, é o tamanho do seu território e o número de população, o número de habitantes dentro do país. Números atualizados agora de 2016 indicam que existem apenas 335 mil habitantes, o que acaba atrapalhando bastante você conseguir achar um grande jogador, uma próxima estrela, e dificulta muito na construção dos times e das seleções que tem, seja de futebol ou de outros esportes. Só para você ter uma ideia. Quanto menos gente no país, menores as chances de aparecer grandes talentos, né? Quanto mais gente, mais chance de o raio cair em vários lugares ali, né? Como o Brasil nessa tem sorte com mais de 200 milhões de habitantes. Uma outra situação que há alguns anos incomodava a Federação Islandesa de Futebol é que a maioria dos seus jogadores, cerca de 75%, jogava dentro da Islândia. Então você tinha poucos jogadores pegando experiência fora, em outros países europeus, em outras ligas mais competitivas. Isso dificultava o futebol a evoluir ali dentro. Eu falei incomodava, por quê? Porque a partir dos anos 90 que isso começou a mudar. O próprio país começou a investir de maneira diferente no futebol, né? Novos centros de treinamento, novas estruturas, cursos da Europa, cursos profissionalizantes da UEFA eram trazidos para o futebol islandês. Então novos técnicos eram formados a partir daí, com novas mentalidades já alinhadas com o que o futebol mundial está criando. Isso começou a desenvolver jogadores melhores, com mais potencial, e o futebol islandês começou a ser mais competitivo de alguma maneira. A partir daí, outros países, outras ligas começaram a observar a liga islandesa e começaram a importar jogadores da Islândia. Então muitos jogadores começaram a sair para a Europa e era totalmente o que a Confederação Islandesa estava esperando, né? Jogadores dali saíssem, pegassem experiência e aí formassem juntamente uma equipe, uma seleção mais forte. Ao longo dos anos, a Islândia conseguiu começar a colher os frutos do seu próprio investimento. Assim, em 2011, a seleção conseguiu se classificar finalmente ao Campeonato Europeu Sub-21, que seria o primeiro da sua história. A primeira competição internacional também. Você olhou. A primeira competição internacional, com certeza. Você falou? Como assim? Não, mas foi o primeiro da sua história. Qualquer competição de seleção é internacional. Qualquer o quê? Competição de seleção. Verdade. Nossa, verdade. 5 anos depois, após uma vitória em cima da Holanda em plena Amsterdã e um empate contra o Cazaquistão na antepenúltima rodada, a Islândia finalmente se classificaria para a sua primeira Eurocopa. Um feito que deixou os torcedores eufóricos, como jamais visto antes. E nessa Eurocopa de 2016, os Strakanirokar, como são chamados os jogadores islandeses, que significa nossos garotos. Nossos garotos, caíram no grupo de Portugal, conseguiram avançar para as oitavas, e lembrando que Portugal seria depois ali o vencedor do torneio. E nas oitavas, foi aquele jogo sensacional que todo mundo apaixonado por futebol lembra. A Islândia tirou a Inglaterra 2-1, histórico nas oitavas, passou para as quartas de final. Ninguém acreditava, pelo menos eu não acreditava. Eu também não. E você deve lembrar também da festa que foi depois desse jogo. Sim. Aquele tradicional canto dos jogadores junto com a torcida. E aí foi somente nas quartas de final que a Islândia caiu fora para a França, que era anfitriã, né, que tinha muita força da torcida, o empurrão da torcida. A Islândia caiu, mas foi um motivo de orgulho absurdo e o mundo inteiro passou a conhecer essa seleção, essa geração e a torcida, que sempre fez bonito ali na arquibancada. E dando sequência a essa evolução gigante da seleção islandesa, 2 anos depois ela estava finalmente classificada para sua primeira Copa do Mundo. Para um país tão pequenininho como é a Islândia, e também com essa disputa acirrada que tem na Europa, né, para a classificação da Copa do Mundo, esse feito é algo incrível que demonstra apenas que aquele investimento que foi feito lá nos anos no início dos anos 90 gerou muitos frutos e vale a pena até hoje. E só para ter uma ideia, se a gente pegar toda a população, para achar que tá falando, é um país pequeno, né?
Se a gente pegar toda a população da Islândia e tentar preencher todos os estádios da Rússia, na Copa da Rússia, a gente não consegue. Não tem torcedor suficiente. E é tão absurdo a gente pensar que acontecem coisas como na Eurocopa, aquele jogo que a gente falou contra a Inglaterra, o 2-1, tem um dado que 99,8% das TVs na Islândia estavam ligadas nesse momento, naquele jogo. Isso mostra como o futebol é transformador, não importa o tamanho do país, né? Pode ser um país pequeno com pouco mais de 300 mil habitantes, ele transforma e mobiliza toda uma população. E essa geração que conquistou tudo isso tem nomes e sobrenomes meio difíceis de pronunciar. Tem os meias Gudmundsson, Sigurdsson e o atacante Finnbogason. E meio a tantos nomes difíceis que o Pacheco falou, talvez o mais conhecido seja o Gudjohnsen, que jogou no Barcelona, no Chelsea e é considerado um ídolo na Islândia, do futebol islandês. E ele também fez parte de uma história bem curiosa do futebol mundial, né, Pacheco? Sim, em 96, numa partida contra a Estônia, o pai do Gudjohnsen acabou também sendo jogador de futebol e acabou jogando essa partida. E lá depois do intervalo da partida ele acabou sendo substituído. Adivinha por quem, Murilo? Pelo filho? Com 17 anos, o filho dele entrou na partida. Foi a primeira partida da FIFA, reconhecida pela FIFA, em que pai e filho jogaram juntos. Ou pelo menos relacionados para a mesma partida pela seleção, né? Porque foram substituídos, um tava pelo outro. Um tava na reserva, outro titular. E a Islândia tem uma parada difícil nessa Copa, né? Logo no começo. Logo na estreia já é contra a Argentina, no dia 16 de junho. Independente de se cair num grupo da Argentina, né? De todas essas dificuldades, torcedores e jogadores estão indo confiantes para a Copa, principalmente por tudo que a gente já contou aqui, né, desse passado recente, que deixa a seleção da Islândia com uma expectativa para ser uma das surpresas da Copa. E o que não vai faltar é festa da torcida, né? E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio de hoje, não deixe de dar o seu recado aqui embaixo. Se inscreve no canal, que é importante pra gente, e ativa as notificaçõezinhas aí pra vocês não perderem nenhum episódio. Gostaram desse episódio? Comenta aí pra gente e peçam que outras seleções você gostaria que a gente falasse nesse Fora do Eixo especial de Copa. É isso. Falou, galera. Um abraço.